para tratar do conteúdo de Resmate 2. Entretanto, para a gente começar de fato o conteúdo de Resmate 2, é necessário que a gente tenha total domínio do conteúdo de Resmate 1. Portanto, eu trouxe aqui a tabela 6.1 do Hibbeler, da 7ª edição. Essa tabela ela pode ser encontrada na página 190 do livro e ela traz aqui como deve ser o diagrama de força cortante e momento fletor conforme o carregamento da viga. Então aqui a gente tem uma viga com uma carga pontual, com um torque no meio dela, uma carga retangular distribuída e uma carga aqui triangular, mais uma carga retangular aqui. Então, eu vou fazer um exemplo literal de cada um desses casos e a gente vai ver, né? Vai aplicar, então, a tabelinha, que vai ser esse daqui é o exercício 6.1 do Hibbeler e ele traz aqui uma carga pontual conforme aquela primeira da tabela. Então, aqui a gente tem um apoio, que é um pino, portanto, ele vai ter aqui uma força atuando no eixo Y, que a gente pode chamar de AY, e uma força aqui no eixo X. Aqui a gente tem um rolete, né? Portanto, a força ela vai estar apenas em Y. O primeiro passo que... O primeiro passo que a gente deve fazer aqui é determinar as reações nos apoios. Bom, para isso a gente vai começar fazendo então a somatória de forças em Y. A somatória de forças em X a gente sabe que vai dar 0, que é igual a força AX. E em Y a gente vai ter mais AY, porque ela tá para cima, menos P e mais BY. E mais CY, quer dizer. Então, isolando aqui, a gente vai ter que AY mais CY vai ser igual a P. Agora, a gente já pode determinar, então, o momento em relação a A. Por que em relação a A? Porque o ponto A é o ponto que mais tem forças atuando. Então, a gente vai fazer o momento em relação a A. O momento a gente sabe que é força vezes a distância e a gente vai adotar o sentido anti-horário como positivo e horário como negativo para o momento. É o mesmo sentido adotado pelo Hibbeler. Então, aqui, essa força P, ela vai fazer a viga girar no sentido horário, portanto, ela vai ser negativa. E ela tá a uma distância de L sobre 2 do pino A. E aqui, essa força CY, ela vai fazer a viga girar no sentido horário, no sentido anti-horário. Portanto, ela vai ser positiva. E ela está a uma distância L do ponto A, porque L sobre 2 mais L sobre 2 vai dar L, certo? Então, a gente vai ter menos P vezes L sobre 2
mais CY vezes L é igual a zero. Isolando aqui CY, a gente vai ter que CY vai ser P vezes L sobre 2, dividido por L sobre 1. Esse L aqui que tá multiplicando, ele vai passar então aqui dividindo. A gente pode fazer os extremos pelos meios, e CY, então, ele vai ser P vezes L sobre 2L. Aqui a gente pode cortar, então CY vai ser P sobre 2. Opa, ficou um pouco forte isso. Bom, agora a gente pode encontrar o valor de AY, conforme essa equação aqui que a gente tinha obtido. Então, a gente sabe que AY vai ser P menos CY. Portanto, AY vai ser P menos CY é o quê? P sobre 2. Então, a gente pode substituir aqui. P menos P sobre 2 é P sobre 2. Certo? A gente pode até fazer o que? Um MMC entre esses, né? Pra quem ainda duvida, se alguém ainda duvida, né? MMC de 1 e de 2 é 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes P dá 2P. 2 divididos por 2 é 1. 1 vezes P é P. 2P menos P é P sobre 2, certo? Então, a Y vai ser igual a P sobre 2. Com essas informações aqui, a gente já consegue obter o nosso diagrama do corpo livre, certo? Bom, não vou escrever isso aqui. Agora, a gente vai para o próximo passo, que é determinar a força cortante e o momento fletor. Bom, vamos fazer então assim, para determinar a força cortante e o momento fletor, a gente vai separar essa viga em 2 trechos. Então, vamos pegar o primeiro trecho, que é o trecho AB. E o que nós temos, então, no trecho AB? Para começar, a gente vai ter uma distância aqui, x, e a gente vai ter o momento, a força cortante para baixo, e o momento positivo no final dessa viga. E no início ali dela, a gente vai ter a força AY, atuando bem aqui. A gente sabe que a Y, ela é P sobre 2. Então, a força cortante ela é similar a uma somatória de forças em Y. Então, a gente vai ter aqui mais AY menos V, né? Mais, porque a Y tá ali pra cima, menos V. A Y é o quê? P sobre 2, como a gente tinha determinado aqui anteriormente. Então, P sobre 2 menos V é igual a zero. Só que V, a gente precisa isolar ele, né? Então, ele vai passar pro outro lado. Então, vai ficar V é igual a P sobre 2. Ou seja, no trecho AB, a gente vai ter esse valor de força cortante. Agora, vamos fazer aqui o momento fletor.
momento fletor, ele é em função da distância da viga, certo? Então, a gente vai ter aqui que fazer o momento sempre em relação ao ponto da onde a gente fez o corte aqui. Ao contrário do início, que a gente tinha que fazer o momento ali em relação a A, porque era o melhor, né? Era um ponto em que mais tinha forças atuando. A gente tinha uma força X e uma força Y ali atuando. Mas agora a gente vai fazer o momento em relação ao corte. Novamente, a gente vai ter o momento que vai ser força vezes a distância. E essa força Y, ela vai fazer essa viga girar no sentido horário. Então, ela vai ser negativa. Então, vai ser menos AY vezes X, que é a distância que ela tá em relação ao corte. E mais aqui M, que é esse M aqui do final, que tá no sentido anti-horário, portanto, é positivo. Então, mais M, que vai ser igual a 0. Bom, agora nós temos que isolar esse M. Então, esse menos AY vai ficar mais AY vezes X. E a gente sabe que AY é P sobre 2. Então, substituindo aqui o valor de AY, vai ficar P sobre 2 vezes X. E como eu falei no início, o momento fletor, ele é uma função em função da distância que há na viga. Então, X vai ser o quê? As distâncias da viga. Certo? Agora a gente vai fazer o próximo trecho, que é o trecho BC. No trecho BC, a gente vai pegar desde aqui do trecho A, a gente vai passar pelo trecho B e a gente vai fazer um corte aqui, antes de chegar de fato onde a gente tem a força CY, certo? Então, a gente vai pegar e fazer de novo mais uma ilustração aqui, representando esse trecho da viga. Aqui a gente vai ter a Y, aqui a gente vai ter P, aqui até o corte, a gente vai fazer um corte a uma distância X, a gente não sabe qual vai ser essa distância. E a distância aqui de P até esse corte vai ser o quê? X sobre 2. Aqui a gente vai ter o melhor, vai ser L sobre 2. Vai ser L sobre 2, porque aqui vai ser L sobre 2. E aqui vai ser X menos L sobre 2. Aqui a gente vai ter a nossa força cortante para baixo e o nosso momento anti-horário positivo. Então, nós vamos ter o seguinte: a nossa força cortante ela é similar a uma somatória de forças em Y. Então, a gente vai ter para cima ali mais a Y menos P, tá apontando para baixo, e menos V. Agora, nós temos que isolar esse V. Então, vai ser V é igual a mais
AY menos P. A gente sabe que a Y é P sobre 2 menos P. Isso daqui vai dar menos P sobre 2, né? A gente pode fazer aqui MMC, que vai dar 2. 2 divididos por 2 é 1. 1 vezes PP. 2 divididos por 1 é 2. 2 vezes P, 2P. P menos 2P vai ser menos P sobre 2, como eu falei ali no início. Então, V é igual a menos P sobre 2. E o momento agora o momento ele é sempre em relação ao ponto onde a gente fez o corte. Então, o momento vai ser em relação aqui. Então, o momento é força vezes a distância. Então, aqui a gente tem a força Y, que ela vai fazer essa viga girar no sentido anti-horário. Essa viga vai girar no sentido anti-horário, portanto, a força Y aqui ela vai ser positiva e a distância que ela tá do corte é a distância X. Já a força P vai fazer a viga girar no sentido... Não, a força Y vai fazer girar no sentido horário. Então, vai ser negativa. E a força P vai fazer a viga girar no sentido anti-horário. Portanto, a força P vai ser positiva. E a distância que ela tá do corte é a distância X menos L sobre 2. E, por fim, a gente vai ter que acrescentar aqui mais M, referente a esse momento aqui. Agora, nós temos que isolar esse M aqui da nossa equação. Então, ele vai passar para... então, essa parte aqui vai trocar de sinal. Então, a gente vai ficar com M. Então, vai ser AY vezes X menos P vezes X, né? A gente pode fazer uma distributiva aqui. Mais, por quê? Porque aqui vai ficar menos e menos com menos é mais. P vezes L sobre 2. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar... E aqui a gente tem que substituir, né? A gente sabe que a Y é P sobre 2, então vai ficar P sobre 2 vezes X menos P vezes X mais P vezes L sobre 2. Então, a gente pode pôr esse P sobre 2 em evidência, né? E aqui a gente acrescenta um 2x daí. Então, o momento vai ser P sobre 2, que multiplica x, menos 2x mais L. Ou melhor, a gente pode pegar aqui e fazer um MMC também dessa parte. Ou a gente pode resolver aqui mesmo, porque x
menos 2x é menos x. Então, m vai ser p sobre 2 menos x mais L. Então, a gente pode reescrever isso como sendo p sobre 2, L menos x. Então, essa daqui vai ser a nossa equação do momento. Bom, agora a gente pode começar a montar os nossos diagramas. Então, a barrinha aqui preta, ela representa a viga, né, ou o eixo X. Então, aqui na primeira extremidade, a gente vai ter a y, que é P sobre 2. Então, aqui a gente pode pôr P sobre 2. Aqui a gente vai pôr P. E aqui a gente sabe que é P sobre 2 também. Ali, esse do meio aqui, que é o nosso diagrama de força cortante, a gente vai ter o seguinte: o trecho A, ele começa em P sobre 2 e ele termina em menos P sobre 2, certo? Aqui é no trecho AB e aqui é no trecho BC. Então, ele vai atingir zero bem ali no ponto P, que é no ponto L sobre 2. Então, como a gente pode ver lá na nossa tabelinha, na parte do diagrama de força cortante, ele vai ser constante. Então, aqui vai ser P sobre 2 e aqui menos P sobre 2. E aqui P sobre 2. E por fim, a gente vai ter o nosso diagrama de momento fletor, que ele é em função da distância da viga. Bom, esse daqui é o do trecho AB, né? Então, quando a distância for zero, ou seja, quando x for zero, tiver no início da viga, m vai ser zero. E quando a gente estiver no meio da viga, a distância no meio da viga é L sobre 2. Então, vai ser o quê? Vai ser P sobre 2 vezes L sobre 2. X vai ser L sobre 2, porque X é a distância que tá ali na viga. Então, vai ser P vezes L sobre 4. Isso vai ser o valor no meio da viga. Aqui a gente tem o momento no trecho BC. Quando for o final da viga, a gente vai ter a distância total dessa viga, que vai ser a distância L. Porque L sobre 2 mais L sobre 2 vai dar o L. Então, no final dessa viga, a gente vai ter a distância L e X representa a distância ali na viga. Então, substituindo, por quê? Porque o momento fletor é em função da distância da viga. X, então, a gente vai colocar L, então, no lugar de X. E P sobre 2, L menos L é zero. Então, no fim da viga, a gente vai ter zero. Já ali no meio da viga, a gente vai ter P sobre 2, L menos L sobre 2. Bom, continuando aqui, quando a gente estiver no meio da viga, na distância L sobre 2,
Aqui a gente poderia fazer um MMC, né? O resultado seria L sobre 2, então seria P sobre 2 vezes L sobre 2, que é P vezes L sobre 4. Observe que esse resultado que a gente obteve utilizando essa equação é o mesmo resultado que a gente obteve aqui usando essa equação aqui. Isso acontece, né, e tá certo porque a gente utilizou o mesmo ponto, que é o ponto L sobre 2, a mesma distância. Bom, agora a gente pode fazer o nosso diagrama de momento fletor, que ele sai do zero, ele atinge o momento máximo em P vezes L sobre 4, que a gente obteve aqui. E ele vai ser uma reta, então ele sai do zero, ele atinge o ponto máximo e volta pro zero. E esse ponto máximo dele é em P vezes L sobre 4, que é o nosso momento máximo. Bom, pessoal, agora a gente já fez o nosso diagrama de força cortante de momento, quando a gente tem um carregamento pontual em uma viga. E a gente observou, né, no nosso gráfico que ele fez uma reta constante no diagrama de força cortante, enquanto no diagrama de momento ele era linear, né, uma reta inclinada como se fosse uma função afim, por exemplo. Era uma reta inclinada assim. E está de acordo com o que temos aqui na tabela.